Você já passou por um momento em que orou, pediu com fé, esperou, e parecia que Deus não estava ouvindo? Como se ele tivesse se afastado ou estivesse em silêncio. Essa sensação de esperar e não ver respostas pode ser angustiante. Mas será que Deus realmente está calado? Ou será que Ele está trabalhando nos bastidores? No vídeo de hoje, vamos falar sobre os momentos em que Deus parece silencioso. O que fazer quando a resposta não vem? Como continuar confiando quando tudo ao redor parece difícil? Vamos olhar para a palavra de Deus e entender que, mesmo no silêncio, Ele nunca nos abandona. O silêncio de Deus não é sua ausência. Uma das maiores dificuldades da caminhada cristã é lidar com a espera. Somos seres humanos, queremos respostas imediatas, queremos sentir que Deus está falando conosco o tempo todo. Mas a verdade é que Ele não se encaixa nos nossos cronogramas. O silêncio dele pode ser um tempo de preparação, um teste de fé, um período em que Ele está moldando o nosso coração para algo maior. Veja o que está escrito em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Pois, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso significa que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Deus tem uma visão muito maior do que a nossa. Ele vê o que nós não conseguimos ver. O que parece um atraso para nós, para Ele, é um tempo de preparação. A história de Lázaro, quando Deus parece atrasado. A Bíblia nos dá vários exemplos de momentos em que Deus pareceu estar atrasado, mas na verdade, Ele estava trabalhando para algo muito maior. Um desses exemplos é a história de Lázaro. Lázaro era um grande amigo de Jesus, alguém que caminhava com ele, mas um dia ficou doente. Suas irmãs, Maria e Marta, enviaram uma mensagem para Jesus, pedindo que ele viesse curá-lo. Elas tinham certeza de que Jesus viria imediatamente porque ele o amava. Mas Jesus não foi. Um dia se passou, depois 2, depois 3 e nada. E então Lázaro morreu. Marta e Maria estavam de luto, arrasadas. Elas não conseguiam entender. Se Jesus nos amava, por que não veio a tempo? Por que permitiu que nosso irmão morresse? Marta até confrontou Jesus quando ele finalmente chegou. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, ela estava dizendo: Senhor, por que demorou? Por que não respondeu quando clamamos? Mas Jesus tinha um plano muito maior. Ele mandou que removessem a pedra do túmulo e com uma voz poderosa chamou: Lázaro, venha para fora. E diante de todos, Lázaro ressuscitou. O que parecia um atraso, na verdade, era Deus preparando um milagre ainda maior. Isso nos ensina algo muito profundo. Deus nunca chega tarde. Ele age no momento exato para que sua glória seja revelada da maneira certa. Porque Deus permite o silêncio. Agora você pode estar se perguntando: mas por que Deus permite que passemos por esses momentos de silêncio? Porque Ele simplesmente não responde logo. Aqui estão 3 razões bíblicas para isso. Primeiro, o silêncio de Deus é um tempo de teste. Lembra da história de Abraão? Deus prometeu que ele teria um filho e que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. Mas Abraão esperou por anos e anos sem nenhuma resposta. Ele e Sara já eram velhos e a promessa parecia impossível. Mas no tempo certo, Deus cumpriu. O silêncio foi um teste de fé para ver se Abraão confiaria até o fim. Segundo, o silêncio de Deus nos ensina a confiar. Se Deus nos respondesse imediatamente todas as vezes, nunca aprenderíamos a confiar nele. Às vezes, ele nos deixa passar pelo silêncio para que possamos desenvolver uma fé mais profunda, uma dependência real dele. Terceiro, o silêncio de Deus pode ser uma proteção.
Às vezes estamos pedindo algo que não é o melhor para nós naquele momento. Talvez você esteja orando por um emprego específico, por um relacionamento, por uma oportunidade. E Deus está em silêncio porque Ele sabe que aquilo não é o que você precisa agora. Ele está te protegendo de algo que você não consegue enxergar. Como agir? Durante o silêncio de Deus? Agora que entendemos por que Deus às vezes se cala, o que devemos fazer enquanto esperamos? Continue orando. Mesmo que pareça que Deus não está ouvindo, continue falando com Ele. A oração não é apenas sobre pedir respostas, mas também sobre fortalecer nosso relacionamento com Ele. Medite na palavra. Muitas vezes Deus fala conosco através da Bíblia. Se você sente que Ele está em silêncio, talvez Ele já tenha respondido, mas você ainda não percebeu. Permaneça fiel. Não deixe que a espera te afaste de Deus. Ao contrário, use esse tempo para se aproximar ainda mais dele. Lembre-se do que Deus já fez. Quando estamos em um período de silêncio, é fácil esquecer todas as bênçãos que já recebemos. Mas olhe para trás e veja quantas vezes Deus já te ajudou antes. Se Ele fez no passado, Ele fará de novo. Versículo do dia. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Talvez pareça que Deus está demorando, mas Ele nunca se atrasa. O seu tempo pode não ser o tempo de Deus, mas o plano dele é perfeito. E quando a resposta vier, será melhor do que você imaginou. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários "Eu confio no tempo de Deus" e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.